Olá pessoal, eu sou o Fleca, tá aí do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou fazer uma leitura da crítica da filosofia do direito de Hegel, que esse livro é muito contestado pela religião, né? Porque é nele que está inserido a frase: a religião é o ópio do povo. Não é um conceito pejorativo que Marx dá à religião. Ele só faz uma reflexão que Deus é um ser que deu livre-arbítrio, ele não interfere na realidade humana. Portanto, né, a metafísica não resolve os problemas do homem. Né? Aí ele começa. Na Alemanha, a crítica da filosofia do direito de Hegel, a introdução, é 10 páginas. É o mais belo texto de análise, né, de reflexão que Marx produziu. Ele é belíssimo. Na Alemanha, a crítica da religião está no essencial terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Por quê? Ele está dizendo que está terminado porque Deus não interfere na realidade humana. Né? A crítica ela tem que ser passada ao homem. Né? E a religião ela vai alienar, atribuindo que as questões sociais, de desigualdade, de exploração, né, é uma questão de natureza divina e que Deus vai perdoá-lo no paraíso. Né? E aí o homem ele se conforma. A existência profana do erro está comprometida. Depois de sua celestial oratio poraris de factos, foi refutada. O homem, na realidade fantástica do céu, onde procurava um super-homem, encontrou apenas o reflexo de si mesmo. Já não será tentado a encontrar apenas a aparência de si, o inumano. Lá onde procura, tem que procurar a sua autêntica realidade. Né? Por quê? Ele está procurando Deus, mas ele não acha, porque Deus é um ser abstrato. Né? É um ser de questão de fé. Né? E quando ele procura Deus, ele na verdade ele só encontra a si mesmo. Né? Esse fundamento da crítica irreligiosa do homem faz a religião, faz a religião, mas a religião não faz o homem. A religião é de fato a autoconsciência e a autoconsciência e o autossentimento do homem, que ou ainda não conquistou a si mesmo, ou já se perdeu novamente. Por que não conquistou a si mesmo? Ele não conseguiu encontrar a realidade crítica da sua realidade. Então ele vai procurar a cura das suas injustiças na fé. E aí, para terminar, porque eu não vou ler todo, porque senão fica chato. A crítica para si não necessita o interior, a elucidação desse objetivo, porque já o compreendeu. Ela não apresenta mais como fim em si, mas apenas como meio. Seus fatos essenciais e a indignação, seu trabalho essencial e a denúncia. Trata-se de retratar uma pressão sufocante que todas as esferas sociais exercem umas sobre as outras. Uma irritação geral, passiva, com sua estreiteza, tanto de reconhecer como ignora a si mesma, situada nos limites de um sistema de governo que vive da conservação de todas as indigências, não sendo mesmo mais a autossignificância do governo. O espetáculo da infinita e progressiva divisão da sociedade nas mais diversas raças defrontam com as outras pequenas antipatias, mas a consciência grosseira e medíocre é precisamente a causa da situação alternativamente ambígua. E aí eu vou terminar onde ele fala que ela é o ópio do povo. A miséria religiosa, né? Por que miséria religiosa? Porque a religião ela não
tem como impedir as desigualdades sociais, tá? Então ela é um sujeito, um elemento um elemento abstrato que não interfere, né? Constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo do mundo sem coração, assim como o espírito em caso de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo, né? Ele vai dizer que a religião, essa crítica que ele faz, ele chega à conclusão que o homem ele se desespera a partir do momento que ele vê tanta injustiça, que ele está desesperado, e ele vai procurar o conforto na religião, né? E a religião ajuda a ele a aceitar, né, a exploração passivamente, porque Deus vai abençoá-lo, né? E aí que eu entro com a questão do Marx, né? A religião no Manifesto Comunista, ele vai dizer que ela coloca flores, né, nos grilhões que impedem o homem de criar sua consciência crítica, né? O homem é um ser alienado. Por que Marx diz que o homem é um ser alienado, né? Porque antes da Revolução Industrial, ele trabalhava em oficinas de corporação. Então ele dominava toda a cadeia de produção, ele tinha consciência do valor do salário dele, né? O valor do trabalho dele, né? Quando ele vai para o processo fabril, ele participa apenas de parte de um processo da produção. Então ele já não tem mais conhecimento do valor do seu trabalho, que vai muito mais além do que o capitalista paga. Isso se chama mais-valia, é a diferença entre o valor real do trabalho e o valor que é pago, tá? E ela pode se expressar na mais-valia relativa e absoluta, né? Que permite o distanciamento do pobre para o rico, né? E aí, por isso, né, Marx diz que a mais-valia acontece porque existe, né, o capitalista consegue se transformar em pouco tempo, às vezes um bilionário, e o trabalhador não passa da condição de trabalhador, ele não conquista mais nada, né? Por quê? Porque a concentração de riqueza, né, ganha através do roubo do valor do preço do salário, que é a mais-valia, permite a ele agregar valores, né? Eu disse para vocês, para ficar bilionário, né, um ser humano qualquer para ficar bilionário, né, e aí o conservadorismo, por exemplo, eu tenho que desmistificar isso depois. O conservadorismo vai dizer que ele aceita a riqueza, ele diz que a riqueza é uma concepção do trabalho, e na realidade não é. O homem não consegue ser bilionário trabalhando, né? O conservadorismo vai dizer que o fracasso é fruto da preguiça, né? O fracasso é fruto da exploração, né? Por quê? Um bilionário, para ficar bilionário, né, eu já disse, mas vou repetir, ele teria que trabalhar 50 anos, ganhando 58 mil por dia, sem gastar R$1, né? Como é que o cara fica bilionário? Ele só fica bilionário porque ele pratica, né, a mais-valia, a exploração do preço do salário, né? E aí eu uso vários tipos de mais-valia, né? Por exemplo, né, um homem ele é um motorista carreteiro. Ele transporta lá um valor que é muito maior, né, em lucro do que e não é repassado o preço real do trabalho dele, que leva essa riqueza para garantir a sustentabilidade materialista do rico, tá? E aí, né, a religião também novamente vai colaborar com esse processo de alienação, porque ela faz parte da estrutura marxista, né, que não consegue detectar essa alienação porque não tem conhecimento,
e vai tentar justificar as questões através da fé. A fé não interfere na vida humana, né? Quem interfere são o homem, o Estado. O Marx ele é anti-abstração, né? Tudo que não interfere na natureza humana, Marx diz que não contribui para a análise sociológica da realidade. A realidade é explicada pelo homem, porque é o homem que constrói a realidade. Tá? Então, a religião nada mais é do que um conforto espiritual. Tá? Você não vai conseguir, né, através de uma oração, conquistar um emprego. O emprego é fruto da realidade de políticas públicas, né, de investimento, ou políticas públicas que gerem empregos. Né? E aí o homem se torna alienado mais uma vez, por exemplo, quando ele arruma um emprego, né? E aí é por isso que Marx, Paulo Freire, Antônio Gramsci defende uma educação crítica, né? Porque muitas vezes o líder religioso falou, foi Jesus que te concedeu esse emprego. Ele tira, né, da conquista da política pública voltada ao desenvolvimento do ser humano e joga a responsabilidade para Deus, que não interfere. Tá? Isso ajuda e constrói a alienação. Né? E para terminar, a alienação ela se consolida ainda mais quando Marx fala do fetiche da mercadoria. O que é o fetiche da mercadoria? Marx vai dizer que o fetiche da mercadoria seria um processo que o homem não reconhece o trabalho do outro. Né? Ele vai na padaria e a única relação que ele mantém com a padaria é a compra e a obtenção do produto desejado. Mas ele não consegue avaliar, por exemplo, que aquele processo gerou trabalho. E o trabalho foi o mais importante para a construção daquele processo. Né? Por isso, ele não pensa, por exemplo, que aquele trabalhador também sofre a mais-valia. Né? Assim como ele, e ele vai se conformar com a sociedade ou com a realidade do jeito que está. E aí, mais uma vez, eu digo que o conservadorismo não é cristão porque ele é antirrevolucionário. Ele não aceita a revolução. Porque a revolução é a única maneira de mudar a sociedade. O conservadorismo defende do jeito que está. E ele sabe que a revolução muda. Né? O Burke, né, o Edmund Burke, ele faz uma crítica contundente à Revolução Francesa, principalmente em Robespierre. Por quê? Porque o conservadorismo aceita as desigualdades. Isso não é cristão, novamente. Né? E a Revolução Francesa, no período de Robespierre, né, que é um conceito de esquerda, a luta de Robespierre, que é um jacobino, diferente dos girondinos, ele queria levar as conquistas da Revolução Francesa para todos os homens da França, para todos os seres humanos da França. Né? Os jacobinos, que mais tarde dá o conceito da direita, é a aristocracia. Eles acreditam que a Revolução Francesa só deve gerar os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade para a burguesia e não para toda a humanidade. Né? Só para eles, para o povo não. Por isso que a direita, historicamente, ela trabalha para defender os interesses da classe burguesa. Né? Por isso que o homem não pode ser de direita, o trabalhador. Porque a direita ela trabalha para explorar o homem. E a esquerda para levar consciência social e para levar, né, o equitativo, o necessário para o homem viver em dignidade. Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, né, aí eu vou tentar consolidar isso através da manipulação da infraestrutura e superestrutura que Marx detecta através do materialismo dialético, ok? E materialismo dialético e histórico, ok? Até a próxima.